Como adiantamos aqui no início da semana, o posto do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto está fechado de hoje até sábado. Depois disso, o atendimento segue suspenso às sextas e sábados, tudo por conta de uma reforma. A reforma dura até o dia 24 de setembro. Até lá, o atendimento às sextas e sábados estará interrompido. Além desses 2 dias, nesta semana, o Na Hora da rodoviária também permanece fechado na quarta e quinta. Quem tem horário agendado na unidade vai receber mensagem com a alteração do local de atendimento. A partir da semana que vem, o posto funcionará de segunda a quinta, das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. As mudanças serão para consertar os sistemas de climatização e prevenção de combate a incêndios. O atendimento nas demais unidades do Na Hora, em Braslândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo 1, Sobradinho e Taguatinga, permanece inalterado. Os 6 postos abrem de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde e aos sábados, das 7h30 da manhã às 12h30. A onda de roubos a comércios preocupa os lojistas da capital. Desde o início do ano, foram mais de 1.000 casos. Ontem, mais um crime entrou para essa estatística. Um ladrão de terno fingiu ser cliente e assaltou uma joalheria da Asa Norte. Prejuízo de R$400 mil. E ele e outro integrante da quadrilha foram presos hoje. 2 seguem foragidos. Dani trabalha em um salão de beleza na quadra 213 Norte. Ela conta que depois que os bandidos saíram da loja de joias, a dona do local foi encontrada por outros comerciantes. Ela estava trancada dentro da loja porque eles levaram a chave. Assim, foi desespero total, porque ela não tinha nada, levaram tudo. Inclusive ela ia fazer uma apresentação agora da coleção masculina para o Dia dos Pais, levaram tudo que ela tinha. Nesta quarta-feira, a loja amanheceu fechada, mas as imagens do circuito interno já estão com a polícia. Elas mostram o ladrão de terno. Ele esperou a vendedora abrir a porta para anunciar o assalto. Outros 2 bandidos também entram na loja. Os 3 levaram cerca de R$400 mil em mercadorias e R$2 mil em espécie. A invasão aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã. De assalto de pegar celular, o povo anda vacilando, essas coisas. Aí isso acontece. Mas assalto à mão armada, isso é a primeira vez. O assalto à joalheria foi resolvido em menos de 24 horas depois do crime. Isso porque a quadrilha já estava sendo vigiada, mas por outros crimes. A gente conseguiu já apurar que são pessoas de alta periculosidade, voltadas para as práticas de roubo com emprego de arma de fogo, em residências, de veículos e também estabelecimentos comerciais. No caso da joalheria, os homens ostentaram o resultado do roubo nas redes sociais. Aqui é o bagulho, nós buscamos diamantes. Quando os agentes viram as imagens, conseguiram confirmar a identidade dos assaltantes. Um dos autores tinha já um mandado de prisão em aberto por roubo também, de maneira que agora a gente está investigando para que a gente possa capturar o terceiro, que a gente vai ser uma questão de tempo. E vamos identificar o 4º elemento que estava conduzindo o veículo usado durante a fuga. Apesar da solução deste caso, os comerciantes afirmam que vão continuar tentando se livrar dos bandidos como podem, principalmente com parcerias com a Polícia Militar e aplicativos como o WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho um telefone que liga direto à Polícia Militar. Nós temos um grupo aqui na quadra, onde geralmente nós nos comunicamos muito rápido quando há qualquer pessoa suspeita na quadra. Falamos os comerciantes e também com os blocos. Todos eles têm uma comunicação muito rápida. Agora, Sérgio Amaral, a gente estava vendo as imagens, você vê que a própria comerciante ela já trabalha com a porta fechada, que ela vai lá e abre a porta. Agora, nem isso, nem essa estratégia evitou que ela fosse vítima. Nem essa estratégia. Um mínimo de segurança que o próprio lojista faz, né, adota. A gente viu aí o depoimento de outros lojistas, né, que tem esse sistema de comunicação com a polícia e com os outros blocos de comércio. Mas nem isso foi capaz de impedir a atuação desses caras de pau aí, né? Desses bandidos caras de pau. Agora, o lojista, o outro comerciante, dizer dessa parceria com a polícia é interessante, é importante, ajuda, mas o que, como diz o Cláudio Humberto, né? Eu estou aqui no lugar dele durante as férias dele.
Não tem nada mais eficiente do que o policiamento ostensivo, do que a presença da polícia nas ruas ali. Muito provavelmente uma simples dupla de Cosme e Damião ali naquela quadra poderia evitar esse tipo de coisa. Agora, esses ladrões também são tão caras de pau que ostentar nas redes sociais tiveram o que mereciam, né? É a certeza da impunidade. É a quase certeza da impunidade. Tiveram o que mereciam, pelo menos um deles já foi preso e tudo indica que os outros dois vão seguir pelo mesmo caminho daqui a pouquinho. E olha, um traficante foi preso na Estrutural depois de uma denúncia da própria mulher dele. O criminoso escondia drogas no fundo falso de um fogão. Para conferir a denúncia, os policiais militares revistaram a casa com a ajuda do labrador, que já está na PM há 4 anos. E não demorou muito para o animal sinalizar onde a droga estava escondida. Garota! O traficante, que não teve o nome e idade revelados, fez um fundo falso no fogão da casa onde morava com a companheira. Dentro do eletrodoméstico, um monte de sacolas recheadas de maconha e crack. Também foram encontradas, no lote 34 da Estrutural, 2 balanças de precisão. Quando questionado, o homem assumiu a posse da droga e foi levado para a delegacia do CIA, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Vamos falar agora de uma crise diplomática. O governo brasileiro quer detalhes sobre a morte de uma estudante pernambucana, a Raineia Gabriele Lima, na Nicarágua. A embaixadora do país no Brasil, Lorena Martins, foi convocada para dar explicações ao Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty também chamou o embaixador do Brasil na Nicarágua, Luiz Cláudio Villafañe, para uma consulta, o que só acontece em casos extremos. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque realmente a relação entre os países não anda boa, né, Renata? Pois é, Rodrigo, o governo brasileiro quer entender o que de fato aconteceu, porque há pelo menos 2 versões para esse crime. A Raineia, ela tinha 29 anos e cursava medicina na Nicarágua. Ela foi morta na última segunda-feira a tiros. De acordo com o reitor da universidade onde ela estudava, ela foi morta por um grupo de paramilitares. No entanto, o governo da Nicarágua nega essa versão, diz que, na verdade, ela foi atingida por um vigilante particular e que está tentando entender o que aconteceu, o que levou esse vigilante a atirar nessa estudante. Ela estava no carro dela, ela estava saindo da universidade. O país, a Nicarágua, passa por uma crise social, política, então vem enfrentando várias manifestações sociais. De acordo com a Associação de Direitos Humanos, cerca de 350 pessoas foram mortas em consequência dessas manifestações contra o presidente Daniel Ortega. Acontece que não era o caso da Raineia. Ela, como a gente disse, ela estava saindo da universidade. A nossa equipe conversou com a mãe dela, que mora lá em Pernambuco. Nós temos aí um trecho dessa entrevista, onde a mãe dela explica rapidamente o que foi que aconteceu, que a filha dela não participava dessas manifestações políticas. Vamos ouvir. Ela estava fazendo já a parte de estágio dela, já estava na reta final, que quando fosse no mês de abril para maio, já estava voltando para o Brasil. E minha filha foi assassinada sem fazer nenhuma confusão, sem estar no meio de conflito, sem estar no meio de passeato, sem estar no meio. Simplesmente ela largou do plantão e no caminho de ir para casa foi assassinada covardemente. E eu quero que a morte da minha filha seja punida. É o mínimo, né, que uma mãe pode querer, e é exatamente isso que o governo brasileiro também vem tentando entender. Então, o Itamaraty divulgou uma nota dizendo que recebeu a notícia com profunda indignação, e a gente vê imagens dessa estudante, e que está investigando para saber o que realmente aconteceu. O governo brasileiro também condenou o uso letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações e a perseguição de estudantes, manifestantes e defensores aí dos direitos humanos, que é o que está acontecendo no país. Por fim, pede para o governo da Nicarágua empregue todos os esforços aí para realmente trazer uma explicação e uma solução, né, para o que realmente aconteceu com essa estudante, para que os responsáveis sejam de fato punidos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Sérgio Amaral, a gente sabe que a diplomacia é o mundo das sutilezas. Ali agora o gesto de convocar embaixadores é uma resposta dura aí, né? É uma resposta dura na linguagem diplomática, mas que na prática, se a gente trouxesse para o nosso mundo, é como se eu dissesse assim, Rodrigo, estou muito aborrecido com você, tá? E daí?
campo prático, não acontece muito. Agora, o governo brasileiro aproveita isso aí para fazer mais um pouco de pressão sobre o governo da Nicarágua, porque tanto o Brasil como os outros países do Mercosul, os países da Organização dos Estados Americanos, têm feito uma grande pressão sobre o governo do presidente Daniel Ortega, porque esse governo, infelizmente, hoje chegou a um ponto de que mostra a degradação daquele regime que no final da década de 70, na década de 80, foi uma espécie de ícone da esquerda latino-americana, né? O então comandante Daniel Ortega, que comandava as forças sandinistas, conseguiu tomar o governo do Anastácio Somoza, aquele ditadorzinho, como diz o Cláudio Humberto, né? Então, para a esquerda latino-americana é mais um duro golpe essa degradação do regime de Daniel Ortega. Olha, a seguir, Brasília recebe 50 imigrantes venezuelanos refugiados e o Banho de Cidade está voltando logo depois de um rápido intervalo.